muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos à mensagem número 4, dentro do tema Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. O título da mensagem 4 é: A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. A leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos 1 e 2, Provérbios 8, de 22 a 31, e João 17, de 21 até 23. O Evangelho de João, ele começa no princípio. No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O Evangelho de João, como todos os escritos de João, nos leva para um plano diferente do que nós nos acostumamos a ver os livros dos Evangelhos. Porque Deus tem usado o ministério de João no final do primeiro século para concluir tanto os livros dos Evangelhos, porque o Evangelho de João é o último livro dos Evangelhos, também concluir as cartas dos apóstolos, porque as 3 epístolas de João são as 3 últimas epístolas das cartas dos apóstolos, e também Apocalipse é o último livro da Bíblia para concluir toda a Bíblia. Portanto, não tem como ser diferente. A conclusão tanto dos evangelhos como das epístolas, como de toda a Bíblia, Deus precisa levar a sua igreja a ter uma vista lá do alto. Então, a preocupação de João não vê as coisas do plano da terra. Ele quer nos levar para ver lá do alto. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 4, depois de ter, conforme a ordem do Senhor, escritas as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, no capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Isto é, o ministério de João leva a sua igreja, leva a igreja de Deus para ver que há uma porta aberta no céu para nós. E também uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. Então esse é o convite que Deus faz à igreja quando nós entramos nos escritos de João: sobe para aqui. O Evangelho de João é simbolizado por uma águia, porque o Evangelho de João afirma que Jesus é Deus, e Deus pode ser representado por uma águia. A águia vê as coisas do outro plano, vê as coisas lá do céu, não só o céu físico, mas o céu na dimensão espiritual, onde habita nosso Deus. O Evangelho de Mateus pode ser representado por um leão, porque fala da biografia de Jesus como rei do reino dos céus. Ali ele retrata Jesus
como o leão da tribo de Judá. Ele foi enviado por Deus e se tornou homem. Ele veio para ser o rei do reino dos céus, para governar as nações, ser rei do reino dos céus. E o Evangelho de Marcos pode ser representado por um boi ou um novilho. Ele veio para servir como um servo. Nosso Senhor Jesus, ele tem um aspecto de servo, servo de Deus e servo dos homens. Ele, como servo, não reivindica nada para si, não veio para buscar sua própria glória, não reivindica o reconhecimento e nem louvor pelo que faz, mas ele só sabe servir. E o Evangelho de Lucas pode ser representado por um homem, porque nosso Senhor Jesus veio a ser um homem verdadeiro, um homem perfeito, um homem que viveu uma vida perfeita aqui na terra. E o homem representado, Jesus representava o homem capaz de realizar a obra de Deus, porque Deus precisa aqui na terra um homem que fizesse a vontade dele. E o Evangelho de João, representado por uma águia, como já disse, ele veio para provar que Jesus é Deus. Por isso, nós vamos olhar a Bíblia agora, a palavra de Deus, lá do céu. Muito bem, já falei muito, já é a quarta mensagem, e além das 4 mensagens, das 3 mensagens anteriores, nós falamos muitas palavras complementares através das lives de quintas-feiras e também de sábado para os comportores. Ali nós falamos muito, e ontem nós estivemos em São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo, e nós falamos um pouco sobre o cenário que nós encontramos no céu. E hoje, para dar sequência a esses 2 primeiros versículos de João capítulo 1, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o cenário no céu e os 4 seres viventes. Acredito que na cabeça de todos os cristãos tem uma preocupação em conhecer quem são os 4 seres viventes encontrados em Ezequiel 1, encontrados em João capítulo 4 e também em alguns outros capítulos da Bíblia. Quem são os 4 seres viventes? Serão eles seres angelicais, porque claramente eles estão em outra dimensão, e serão eles alguma coisa angelical, mas que atua na terra, e não estando na terra, mas tem tudo a ver com a terra. Então fica aí uma curiosidade, fica aí uma dúvida: quem são os 4 seres viventes? Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que esses 4 seres viventes retratados em Ezequiel capítulo 1 são retratados aqui, versículo 5 de Ezequiel capítulo 1. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a aparência de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Ora, só olhando para as pernas, para os pés dos 4 seres viventes, nós já achamos estranho que esses 4 seres viventes tinham pernas retas
E nós temos pernas que possuem joelhos e tornozelos que dobram. Mas essas pernas dos 4 seres viventes eram direitas, e a planta deles, dos pés, né, eles era como de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. De um lado diz que são os pés de um bezerro, porque são os pés de um servo, de alguém que serve. Você sabe que um servo, um serviçal, ele quase que não se senta, não é verdade? Hein? Estão sempre em pé. Os garçons que servem você num restaurante, estão sempre de pé. Se o garçom estiver sentado, tem alguma coisa errada, tá? Ele está sempre de pé servindo. Então, os 4 seres viventes, irmãos, têm os pés de um servo, estão sempre servindo, não é para descansar, tá? Então lembre-se disso. Os 4 seres viventes não são para ficar descansando. Os 4 seres viventes são para estar atuando, servindo a Deus, tá? E os pés luzia como brilho de bronze polido. Quem tem os pés que luzia, né, de bronze, brilho de bronze polido? Podemos ver Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo, ali diz assim no versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quem era esse que estava andando no meio dos 7 candeeiros de ouro como um filho de homem? É Jesus. Mas é Jesus que tinha sido morto, e Deus o ressuscitou e o elevou ao céu. Esse é o cenário do céu. No céu há 7 candeeiros de ouro representando as igrejas. E esse que anda como um sumo sacerdote, porque as suas vestes eram vestes talares como de um sumo sacerdote, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está cuidando das igrejas, está cuidando da edificação da igreja, ele está cuidando o quê? De fazer a vontade de Deus, até encabeçar a sua igreja, né? Através do encabeçamento de Cristo. E os pés dele, vamos dar uma olhada nos pés dele, versículo 15. Os pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e uma voz como voz de muitas águas. Por isso, irmãos, por aí nós já começamos a ter uma dica. Qual é a dica? Esses seres viventes têm os pés de alguém que serve, e têm os pés semelhantes aos pés do nosso Senhor. Então, esses seres viventes, irmãos, certamente refere-se ao nosso Senhor, com seus 4 aspectos, dos 4 livros do Evangelho. Ele é rei, ele é um boi, ele é homem, ele é leão. Eu esqueci de falar, não, ele é leão, ele é um rei, ele é um homem, ele é águia. Eu falei, acho que pulei mais uma coisa, né? Mais uma vez. Ele é o homem, ele é o leão, ele é boi, ele é a águia. Aleluia. Então, os 4 seres viventes têm as 4 características do nosso Senhor Jesus. Os seus pés, como são pés de boi, de um servo, são os pés que não descansam, e os seus pés são como bronze polido, como do nosso Senhor, lá em Apocalipse capítulo 1.
certo? Então, esses 4 seres viventes têm todas as características do nosso Senhor. Ele tem a característica de um rei, ele tem as características oh meu Deus do céu. Ele tem uma característica de um homem, ele tem as características de um rei, tem as características de um servo, um boi, ele tem as características de uma águia. Aleluia! Então, esses 4 seres viventes são o próprio Senhor Jesus. Mas por outro lado, não é só o Senhor Jesus. Por outro lado, esses 4 seres viventes, irmãos, referem-se à sua igreja. Porque enquanto esses 4 seres viventes se movem, alguma coisa aqui na terra acontece. Então a igreja está também nesses 4 seres viventes. Mas não é a totalidade da igreja. Desculpe-me, estou sentindo um calor. Tá, o fogo do céu já está. Está esquentando? Preparem-se. Quando o Senhor Jesus, depois que morreu, Deus o ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, dando as últimas recomendações para dizer qual é a missão da igreja que iria surgir no dia de Pentecostes. E em Mateus 28, os últimos 3 versículos eram o quê? Mateus 28, os últimos 3 versículos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque Cristo, nosso Senhor, Ele recebeu toda a autoridade no céu e da terra. Quando Deus, Efésios 1 nos mostra, quando Deus o ressuscitou com a sua suprema grandeza do seu poder, Ele o alçou ao céu e o fez sentar-se à direita dele. E Ele hoje, nosso Senhor Jesus, hoje está nas regiões celestiais, acima. Acho que os jovens precisam acompanhar os versículos, então vou dizer João capítulo 1, tá? Perdão, João não, Efésios capítulo 1, versículos 19, 20 e 21, tá? A qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo Jesus, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Amém. Irmão, tudo está debaixo dos pés de Cristo. Então Cristo recebeu de Deus o Pai toda a autoridade no céu e na terra. Por que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra? Porque para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então Deus deseja que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso está no versículo 9, tá? E para isso ele deu
Cristo para a igreja, e a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, Cristo precisa da cooperação da igreja para pôr todas as coisas debaixo dos seus pés. Não sei se vocês perceberam o que eu quero dizer. Que os 4 seres viventes são o próprio Senhor Jesus, mas ele precisa da cooperação da igreja. Perceberam? Então Deus deu Cristo para a igreja, para quê? Para poder Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Então a igreja precisa cooperar com Cristo para isso. E primeiramente a igreja precisa ser encabeçada por Cristo. Tá? Está entendido? Então vamos voltar lá para Mateus 28. Mateus 28. Depois que Cristo disse que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, aí ele manda a igreja: ide. Igreja não é para ficar parado. Não devemos ficar parados. É para ir. Eu tenho os pés de um bezerro. Jesus diz: eu tenho os pés de um servo. Um servo, enquanto não terminar o serviço, enquanto não terminar os tempos, irmãos, nós não podemos descansar. Nós vamos servir como ele, tá? Então, ide. Agora não é momento de descansar, irmãos. Agora é para ir. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, porque eu também vos entreguei a minha autoridade, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, é interessante, de um lado nós vemos Efésios 1, que Cristo, depois de ressuscitado, Deus com seu grande poder o elevou ao céu. Ele está sentado à direita de Deus, não é? E Salmo 100, nós vemos isso também, que ele está onde? Salmo 110, versículo 1, né? Salmo 110, versículo 1: disse ao Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, nosso Senhor Jesus, hoje, está sentado à direita de Deus. Mas aqui diz, ele tem uma tarefa a cumprir. Qual a tarefa a cumprir? Mateus 16, 18, como diz? Dá para você dar uma voltada aqui em Mateus 16, versículo 18, como diz? Também eu te digo, tu és Pedro, você é uma pedra para edificação, e sobre essa pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus quer dizer o quê? Eu chamei vocês e batizei vocês para serem membros do corpo de Cristo. E agora eu vou edificar a igreja. Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Essa é a minha tarefa, eu vou edificar. Então, dos 4 seres viventes, irmãos, Cristo está lá, ativo. Eu vou edificar a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando a igreja for edificada, queridos irmãos, não haverá nada que pudesse ir contra a vontade de Deus, contra o encabeçamento de Cristo. Vocês estão entendendo? Porque pela nossa obediência, Deus vai punir toda desobediência.
O nosso encabeçamento vai permitir a Cristo dar base para ele o quê? Varrer dessa terra, desse universo, toda desobediência. Irmãos, então, nosso Senhor Jesus está empenhado, não só de um lado está sentado no céu, por outro lado, Ele está comandando a igreja nesse trabalho de edificação. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como esse que está sentado no céu está conosco? Para quê? Para a edificação da igreja, para fazer a vontade de Deus, para fazer encabeçar todas as coisas em Cristo. E é esse trabalho que está fazendo. Quem está fazendo esse trabalho? Os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, irmãos, são Cristo e mais a igreja que coopera com Ele. Marcos 16. Marcos 16. A comissão então que Ele deu para a igreja, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Quer dizer, irmãos, é sempre ir. Dê um verbo ativo aí. Não é para ficar sentado não. Ide, portanto, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não vou ler os versículos seguintes, vocês podem ler em casa. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ele está lá. Mas olha o último versículo, como diz: e eles, tendo partido, a igreja obedeceu às recomendações de Cristo. Eles tendo partido para onde? Partido para a cama, partido para sofá, não, partido para a rua. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Irmão, hoje tem pessoas que falam: mas eu estava nos Estados Unidos, alguém veio falar: posso orar por você? E agora que estou no aeroporto de Guarulhos e encontro vocês, posso orar por vocês? Vocês estão em toda parte. Realmente, irmãos, eles pregaram em toda parte. E quem coopera? Cooperando com eles, o Senhor. Ora, esse Senhor não está sentado lá à destra do Pai? Mas quando a igreja atua, quando a igreja age, né, debaixo do comando de Cristo, para fazer a obra de Deus, Cristo desce, está com a igreja, para fazer a obra de Deus. Então, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Aleluia! Por isso que, irmãos, essa é uma confirmação, irmãos, de que está acontecendo nos nossos dias. Tantos sinais estão acontecendo, coisas sobrenaturais estão acontecendo, milagres estão acontecendo. Irmãos, tudo é pela palavra profética. A palavra de Deus, irmãos, infelizmente o homem não entendeu. Principalmente, irmãos, no tempo da igreja em Tiatira nem havia a palavra de Deus. E o tempo da igreja em Sardes já tinha uma Bíblia aberta na mão. Infelizmente, a palavra para Sardes são palavras, mensagens bonitas para se falar, são revelações, né, para se defender. Mas não entenderam, irmãos, que toda a palavra de Deus é uma palavra de comando. Ele não está conversando meramente com você para ver se você acha boa a sua palavra. Ele quer a sua avaliação, se a palavra dele ajudou você. Não está preocupado com isso. Ele como cabeça, Cristo como cabeça, ele está dando voz de comando para a sua igreja, para executar a obra de Deus, toda vez que ele fala. Por isso, irmãos, a palavra profética é uma palavra de comando, para executar a obra de Deus,
para fazer a vontade de Deus, que é encabeçar todas as coisas em Cristo. Não é? Ó Senhor Jesus. Aí então vocês começam a perceber que os 4 seres viventes, irmãos, é Cristo e a igreja. Mas não é a totalidade da igreja. Irmãos, se você somar os cristãos contemporâneos a nós, estão vivos nesse momento na terra, são milhares, milhões, não é isso? São milhões de cristãos. Mas todos estão nessa luta? Todos estão preocupados com o reino? Todos estão preocupados em pregar o evangelho do reino? Não. Por isso, irmãos, o Senhor chama a igreja em Filadélfia. A igreja em Tiatira não está preocupada. Vocês sabem que das 7 igrejas de Apocalipse, as 3 primeiras já passaram na história, não é isso? E as 4 últimas ainda permanecem nos nossos dias até a volta do Senhor. Você sabia disso? A igreja em Tiatira continua contemporânea a nós, vai até a volta do Senhor. A igreja em Sardes também surgiu no século XVI e vai permanecer até a volta do Senhor. A igreja em Filadélfia, finalmente o Senhor nos chamou como trabalhadores de última hora para trazer o Senhor de volta. E também tem a igreja em Laodiceia, que tiveram alguma visão, né, de Filadélfia, no entanto, tornaram a palavra que eles viram meras doutrinas e são orgulhosos, achando que sabem, não precisam de coisa nenhuma, não é isso? Só que estão mornos para com o Senhor. Então, das 4 igrejas, Deus pode contar com quem? Deus precisa contar com a igreja em Filadélfia. Por isso, irmãos, Deus, na nossa geração, Ele nos chamou para sermos trabalhadores da última hora. E quem são os trabalhadores da última hora? Deus quer chamar esse trabalhador da última hora da igreja em Filadélfia para fazer parte de quê? Dos 4 seres viventes. E os 4 seres viventes estão para fazer o quê? A obra de Deus. Realizar a obra de Deus. O Senhor precisa voltar, né? A segunda vinda de Cristo, irmãos, está aí às portas, mas alguém precisa realizar essa obra. Deus pode contar com quem? Ele quer contar com você. Por isso, irmãos, João veio para nos levar lá para o céu, para nos despertar a ver qual é o cenário no céu. Por isso que eu falei em São Miguel. Qual é o cenário no céu? O céu está parado? O céu está apático? O céu está vivendo outra atmosfera, não está preocupado com a terra? Não, o céu está num ritmo forte, muito forte. Como está o céu? Ezequiel 1, vamos lá. Capítulo 1 de Ezequiel, irmãos, corresponde ao encargo de João. Versículo 1, no final do versículo 1 diz assim: se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Irmãos, em Ezequiel também tem um céu aberto. O céu se abriu para Ezequiel ter visões de Deus. Irmãos, chegou a hora de Deus nos dar as visões de Deus. Lá no céu, o céu se abre para você, se abre para a igreja em Filadélfia, porque é do interesse de Deus, irmãos, que nós vejamos o que acontece no céu e a gente veja o ritmo do céu, e a terra precisa andar no ritmo do céu.
Versículo 4: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e você sabe que o norte é onde está o trono de Deus, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante saía do meio do fogo. Irmãos, o céu, a visão que Ezequiel viu no céu, é um vento tempestuoso. O céu não está calmo, é um vento tempestuoso que vinha da parte do trono de Deus, do terceiro céu, e uma grande nuvem. Nessa nuvem, irmão, não é uma nuvem escura, é uma nuvem com fogo, uma nuvem, não é isso? A revolver-se, irmãos, essa nuvem é como uma nuvem de fogo, é fogo, né? A revolver-se. Você já viu aquelas labaredas de fogo, quando o fogo bem forte, aquele fogo, essa nuvem está em plena atividade de fogo, né? O fogo em plena atividade, e resplendor, brilho do fogo ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Esse metal brilhante, irmãos, é um elétron. E o elétron, irmãos, de onde está carregadíssimo de energia, carregado de energia. Então, irmãos, o céu está pronto, o céu está num ritmo frenético, né? E do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um, o quê? Tinham 4 rostos, tal, né? E eu já li isso, tá? Irmãos, versículo 13: o aspecto dos seres viventes eram como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos, e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Irmãos, esse céu, o cenário no céu, é um cenário que está em plena atividade, máxima atividade. Só que, irmãos, durante 19 a 20 séculos, aqui na terra, não viu o que acontecia no céu. A terra viveu, em termos de igreja, em outro ritmo, quase parando, né? No tempo da igreja em Filadélfia, praticamente, igreja em Tiatira, praticamente parado, né? E na igreja em Sardes voltou a alguma atividade. Havia uma linha, né, dourada da graça de Deus. Alguns deixava, né, promovia alguma atividade dos 4 seres viventes, mas praticamente parado. Mas, irmãos, graças a Deus, chegou a hora da aurora. A aurora chegou, desceu, vieram as gotas do orvalho, apareceram os adolescentes, os jovens, pré-adolescentes e crianças. Irmãos, o Senhor fez cair do céu, do nada, irmãos, em todo lugar. Quantas casas de adolescentes já temos, Ami? Até ontem, 114 casas de adolescentes. Cada semana estão aparecendo mais algumas. Uma das mais recentes São José dos Campos, né? Cadê o Saulo? Aí, Saulo me disse agora há pouco, né? Foi a segunda reunião deles, né? Segunda reunião. Você falou quantas pessoas estavam lá? Quantos adolescentes? Ana, fala por ele que ele está rouco. 30 adolescentes. Na segunda reunião, 30 adolescentes. Tinham poucos adolescentes, mas ele me falou que tinha muitos, né, pela primeira vez. Muitos adolescentes estavam ali pela primeira vez. Irmãos, isso é um milagre.
Eu estou falando de um caso. Pensa nesses 114 casos de adolescentes, toda semana, vindo pessoas novas. E o que está acontecendo? Esses adolescentes estão mexendo com as toras. Esses adolescentes estão, de certa forma, obrigando os pais a entrarem também no ritmo dos 4 seres viventes, né? Esses adolescentes estão dizendo: pai, não vamos para a reunião hoje não? Pai, não, vamos fazer imersão na palavra? Pai, vamos fazer transcrição? Vamos fazer grito de guerra, né? Irmãos, esses adolescentes estão mexendo com as famílias. E cada dia, irmão, novos adolescentes estão acontecendo. Irmão, quem fez esse trabalho? O Espírito fez esse trabalho. Sabe o que o Senhor está querendo falar conosco? Já que está difícil de eu mover as toras, está difícil eu mexer com os adultos, está cheio de conceito na cabeça, não tem a simplicidade de um adolescente. Eu vou trabalhar através dos adolescentes e mexer com as toras. Eu quero aumentar o ritmo na terra. E o Senhor usou os adolescentes para mexer conosco. Nós que ficamos tanto tempo parados, os pés não mais uns pés de um garçom, ficamos sentados muito tempo no sofá, entre 4 paredes da nossa vida convencional da igreja, né? Perdemos até o jogo de cintura, né? A mim não tem nem cintura mais, né? Perdemos a flexibilidade, né? E agora estamos tendo que pular um pouco, né? Irmãos, os adolescentes estão nos ajudando a imprimir aqui na terra o ritmo do céu. O céu está em plena atividade, cheio de fogo, relâmpagos, vozes, trovões, fogo correndo resplendente por todo quanto é lado, e nós ali parados. A vida da igreja convencional, tradicional, e alguns até acham bons, não querem sair daquela vida da igreja convencional. Irmãos, a terra precisa acompanhar o ritmo do céu. Zigue-zagueando. Por que zigue-zagueando, irmão? Já expliquei várias vezes isso. Porque, irmão, o céu está cheio de energia, cheio de fogo. É um elétron pronto para descarga da energia. Irmãos, mas infelizmente esse mundo jaz no maligno. As pessoas desse mundo estão escravizadas debaixo do império das trevas. Todos estão apáticos, a vida sem sabor, desesperadas, alguém até da vida, querem tirar a própria vida. Irmãos, essa é a situação que encontramos aqui na terra, longe de Deus, não querem saber de Deus. Então é como o ar em volta daquela nuvem cheia de energia, é uma atmosfera totalmente isolante, não está para receber a descarga elétrica celestial. Então, só que o Senhor hoje precisa de 4 seres viventes bem carregados de energia. Porque se nós estivermos bem carregados de energia, nós somos capazes, irmãos, de mexer com essa atmosfera em volta isolante. Se você ficar frio, você falar, pregar evangelho para uma pessoa, a pessoa, eu não estou interessado não. Mas se você estiver carregado de energia, feita a imersão na palavra, grito de guerra, cheio do Espírito, aí você chega para uma pessoa, posso orar por você? A pessoa já leva o quê? Leva uma descarga. Já leva uma descarga. Mas se você aborda uma pessoa
que não está interessado, não tem problema. Faz um zigue-zague. Pega um zigue-zague. Essa pessoa não está interessada, vamos para outra. Essa outra vai estar interessada. Então, por isso que os 4 seres viventes, irmãos, zigue-zagueavam. Nem todos estão preparados para receber, mas tem os que estão preparados, tá? Ó Senhor Jesus. Apocalipse 4. Já falei. Uma porta aberta no céu. Sobe para aqui. Aí, o que João viu quando subiu lá no céu? Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. E um trono, alguém sentado. Irmãos, qual a primeira visão que você vê quando você é levado para o céu? Você precisa enxergar que lá no céu tem um trono. E o trono não está vazio. O poder não está vazio. Há alguém sentado ali. Então, irmãos, nesse universo tem alguém governando. Quem é que governa esse universo? Nosso Deus com seu Filho Cristo, Jesus Cristo, como o Cordeiro. O Cordeiro está sentado à direita de Deus. Irmãos, esse é o governo que nós encontramos lá no céu. Por isso, irmãos, toda palavra que vem dele é uma palavra para governar, uma palavra de ordem, uma palavra de comando. Irmãos, tenha isso em mente, sabe? Porque pela influência dos Sardes, nós os cristãos estamos muito acostumados a querer ouvir uma boa doutrina, ouvir uma boa mensagem, uma mensagem doce, não é isso? Para me alegrar um pouco o coração, para tirar um pouco do meu espírito abatido, não é isso? Precisa ouvir uma palavra de conforto. Mas, irmãos, nós nos enganamos, porque lá no céu tem um trono, tem alguém sentado, e o trono serve para quê? O trono serve para comandar, dar ordens. Irmãos, a palavra de Deus é uma ordem para os 4 seres viventes executarem. Nós estamos aqui na terra para executar a vontade de Deus. Irmãos, não tem tempo para perder, né? Nossos pés têm que ser pés de um bezerro. Não tem pés, não pode sentar, não pode descansar, não. Vamos andar, vamos, né? Caminhar, vamos para a rua, pregar o evangelho, encontrar pessoas, cuidar das pessoas, edificar a igreja. Irmãos, esse é o nosso trabalho. Por isso, irmãos, lá no céu tem alguém sentado, tem um trono e alguém sentado. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, e ao redor do trono há também 24 anciãos. Lá tem autoridades que ajudam a Deus a administrar esse universo, né? E no versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Irmão, do trono não saem meramente vozes suaves, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Irmão, Deus tem pressa. Temos que ter esse mesmo senso de urgência. Aqui na terra está tudo em desordem. Satanás acabou com esse mundo, cheio de morte, cheio de rebeldia, cheio de desobediência. Irmão, nós temos que pregar o evangelho do reino. Por isso, irmão, pregar o evangelho do reino não é daquela maneira tradicional, convencional. Irmão, nós não vamos mexer com ninguém, não. Nós somos, irmãos, ter urgência das 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Irmãos, é isso que eu queria dar a introdução dessa mensagem. Precisamos ver que no céu há urgência. O céu está em plena atividade. O céu está, o quê? Como nosso Senhor Jesus, arde no seu coração terminar a sua responsabilidade,
com a cooperação da igreja. Hoje ele não está aqui fisicamente, mas ele está aqui como Espírito. Nosso Senhor Jesus está aqui conosco como o Espírito, como outro Consolador, como o Espírito da verdade. Ele está aqui, irmãos, cooperando conosco para esses 4 seres viventes fazerem a vontade de Deus debaixo do comando do Senhor. Tá bom. Então eu vou voltar para João capítulo 1. Vamos lá. João capítulo 1. No princípio era a palavra. Esse princípio é na eternidade passada. Já disse, diferente de Gênesis 1:1, aquele princípio é o princípio do tempo. É o princípio da criação, quando Deus começou a criar os céus e a terra. E esse tempo só vai terminar, já disse isso na mensagem passada, só vai terminar quando a vontade de Deus for feita, quando chegar o que a igreja cooperar com Deus, encerrar esta era presente, a era da igreja, tá? E os vencedores serão arrebatados até o trono de Deus. Aí virá a grande tribulação, e no final da grande tribulação, os vencedores virão na parousia de Cristo, na vinda de Cristo. Nós vamos participar da última batalha, onde nós vamos derrotar Anticristo e os seus exércitos. Vamos lançar todos para o lago de fogo, varrer toda a desobediência, e nós vamos ajudar a aprisionar Satanás, né? E aí vai começar a era do reino milenar, 1000 anos, em que Cristo vai governar de fato, reinar, é o reino do Filho de Deus. Só que no final do milênio, ainda Satanás será solto, a ele será permitido provocar a última rebelião para Deus poder limpar tudo desse universo, e esses rebeldes, juntamente com Satanás, serão no final do milênio lançados para o lago de fogo definitivamente. E aí então também será lançado o quê? Lançada a morte por lago de fogo, também será lançado inferno, o Hades, para o lago de fogo. Aí, queridos irmãos, no final do milênio, depois de feito isso, não haverá mais nada que não esteja encabeçada por Cristo. Toda desobediência estará no lago de fogo. Aí então, o que acontece? Eu falei já isso em 1 Coríntios 15. Então, Cristo então entregará o reino a Deus Pai. E Deus Pai vai receber esse reino, já não tem mais nenhuma desobediência, tudo está debaixo do encabeçamento de Cristo. Então Deus receberá o seu reino e terminará o tempo, não haverá mais o tempo, começará a eternidade futura, e quando Deus Pai receber o reino para si, até Cristo se sujeitará a Deus, e Deus será tudo em todos, para todo sempre. É assim que vai acontecer, tá? Então, no princípio era a palavra. A eternidade passada, Cristo era a palavra. Irmãos, por que Cristo era a palavra? Porque Deus, mesmo antes de ter criado, né, todas as coisas, Ele pôs em sua mente: eu vou criar o homem. O homem vai fazer a minha vontade. Dentre todas as criaturas, eu vou criar o homem vai fazer a minha vontade. E eu preciso me comunicar com o homem. Por isso, Cristo, o segundo da Trindade, o Filho, é a palavra. O Filho é o meio de comunicação de Deus para com o homem que Ele irá criar. O homem, tanto é que Deus, quando criou o homem é a única criatura de toda a criação que se comunica com palavras. Você já percebeu isso? O cachorro da sua casa,
não tem uma linguagem em palavras, não tem, não tem alfabeto, não tem, palavras, frases, tem um latido, tem a expressão, mas a única criatura que se comunica com palavra é o homem. Então, o homem é um meio de comunicação, perdão, a palavra é um meio de comunicação para se transmitir uma ideia e se transmitir os pensamentos, não é assim? Então, como eu me comunico com vocês? Através da palavra. E através da palavra eu comunico com vocês, eu transmito a minha ideia, transmito os meus pensamentos. E assim que Deus quer se comunicar com o homem, transmitir a sua ideia, transmitir os seus pensamentos, não é isso? Por isso Cristo é a palavra. Aí já mostra que Deus, Ele é um Deus que quer se comunicar com o homem. Mas tem uma grande diferença entre a palavra como meio de comunicação entre homens e a palavra para Deus se comunicar com o homem. Uma grande diferença. Qual a grande diferença? Quem sabe? A grande diferença é de que essa palavra que eu estou falando com vocês são palavras como instrumento. E essa palavra que eu estou falando com vocês não sou eu. Não é isso? A palavra que você lê no jornal de hoje, quando você lê o jornal, a palavra apenas são instrumentos para transmitir uma ideia, não é isso? Mas a palavra para Deus é Cristo. Então, quando a palavra chega até você, não só comunica a ideia de Deus, comunica o próprio Cristo. O próprio Cristo chega até você, como Deus, o próprio Deus chega até você. Então Deus não só através da palavra transmite uma ideia, transmite uma informação, não. Deus quer transmitir Ele mesmo. Por isso, irmãos, a palavra profética é tão diferente de outras palavras, porque a palavra profética transmite a ordem de Deus e transmite o próprio Deus. Por isso, irmãos, a imersão da palavra é totalmente diferente de você fazer a mesma coisa com a palavra de um jornal. Porque a palavra de jornal não transmite Deus, mas a palavra profética, através da imersão, transmite Deus para dentro de você. Por isso, irmãos, nossos adolescentes, se você conversar com um deles, que está fazendo imersão, estão dormindo com Deus, acordando com Deus, fazendo transcrição da palavra, estão imersos na palavra, apesar deles estarem nas escolas, muitos deles estão tirando as melhores notas, porque a imersão na palavra está ajudando a eles a fazer interpretação de texto melhor do que os outros, abrindo a cabeça deles para entender as matérias, não é? E eles estão fazendo isso que muitas vezes muitos adultos não estão fazendo. E se você conversar com qualquer um deles, fala um pouco da Bíblia, fala um pouco do conhecimento, tá? Você vai perceber que ele ainda está longe de você. Você conhece muito mais do que eles, mas acredite, daqui a alguns anos, ele pode estar na sua frente. Porque eles não só recebem palavra como doutrina, como conhecimento, eles estão deixando a palavra ser inculcada neles. O próprio Deus está acrescentado neles a cada dia. Cristo está crescendo neles. De grão em grão, galinha enche o papo. É a disputa de lebre com a tartaruga. Você é uma lebre, você despreza eles, como em Deuteronômio 1. Eles não discernem nem o bem e o mal, não discernem nem a mão direita da mão esquerda, estão longe de mim, mas deixa passar mais um tempo. Essa tartaruguinha, devagar e sempre, imersão na palavra, transcrição, pregar evangelho, Cristo está habitando no coração deles, está tomando conta da mente deles, da emoção, da vontade, a palavra de Cristo está habitando ricamente neles. Dali a pouco eles vão estar com muito mais realidade espiritual do que você. Acredita nisso ou não? Por isso está na hora do nós adultos também entrar no mesmo ritmo.
Vamos fazer imersão na palavra, né? Vamos também inculcar a palavra no nosso coração. Isso vai mudar seu casamento, vai mudar sua família, vai mudar seu trabalho. Ó Senhor Jesus. A palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus. Quer dizer, existia a palavra, existia Deus. Então o Pai e o Filho coexistia na eternidade passada. Só com uma frase, hein? No princípio era a palavra. Quer dizer, a palavra já existia na eternidade. E a segunda frase, a palavra estava com Deus, já diz tanta coisa. A palavra estava com Deus diz o quê? Diz que o Pai e o Filho coexistiam desde a eternidade para a eternidade. Vocês estão entendendo ou não? Os dois existem ao mesmo tempo. E a terceira frase, e a palavra era Deus. Aí fica mais difícil para o homem entender. Ora, eles coexistem, são dois ou são um? Então, a palavra era Deus. Ó Senhor Jesus. Agora sim, eu vou explicar para vocês a coinerência. Deus é Deus. O Pai e o Filho coexistem desde a eternidade passada até a eternidade futura, durante toda a eternidade, né? Coexistência. Mas também eles estão um dentro do outro. Como é que você explica isso? Como é que você entende isso? Um é outro, um está no outro, um vive no outro. Como é que pode ser um negócio desse? Romanos 8. Romanos 8. Versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8 aqui fala que o Espírito de Deus habita em nós, não é isso? O Espírito de Deus habita em nós. E qual a próxima frase? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, então nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Cristo. Ora, nós temos o Espírito de Deus ou de Cristo? Ambos. Vamos lá. Se porém Cristo está em nós, ora, Espírito de Deus está em nós, Espírito de Cristo está em nós e Cristo está em nós. Ora, quem está em nós? Hein? Aí versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ora, é o Espírito de Deus que habita em nós, ou o Espírito de Cristo que habita em nós, ou é Cristo que habita em nós, ou é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós. Quem habita em nós? Hein? Lá no final do versículo 11: por meio, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Habita em nós. Aí ficamos confusos, não é isso? Quem habita em nós? Vou dizer uma coisa para vocês. Quando era jovem, no comecinho ainda, né, do início da vida da igreja aqui no Brasil, aí vieram algumas difamações contra a igreja que vieram dos Estados Unidos e chegaram aqui no Brasil. E aqui no Brasil montaram um instituto para falar das heresias e queriam nos incluir como uma heresia.
Aí eu procurei me reunir com 2 diretores desse instituto. 2 diretores. Eu percebi, eles tinham a ideia de triteísmo, conceito de 3 deuses separados: o Pai, o Filho e o Espírito. Então eu perguntei para eles: vocês que receberam o Senhor Jesus, vocês creram no Senhor Jesus? Vocês creem que quem está em vocês, quem habita em vocês, é o Pai, é o Filho ou o Espírito Santo? Aí eles, meio constrangidos, falaram: não, evidente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, representante de Deus está em nós. Eu falei: então me diga só sim, não. Me responda: Cristo está em vocês ou não? Não, é o Espírito Santo que representa Cristo e está em nós. Não, me pergunta, então Cristo não está em você, então? Cristo não habita em você? Não é isso que eu quis dizer. O Espírito Santo, né, tá. Irmãos, é uma confusão. Uma confusão. Quem habita em você? Deus está em você. Através de Cristo e por meio do Espírito. Ele está em você. Deuteronômio 8. Eu mostro sempre para vocês aquela ilustração. Eu não pedi para projetar, né? Eu não sei se eles têm aqui, mas ali mostra que a riqueza da boa terra, que indica a riqueza de Deus por meio de Cristo, a riqueza da terra são as águas. Quando você vai comprar uma terra seca, não tem água por perto, irmãos, a terra é ruim, não é isso? A terra tem que ter água. E a riqueza da boa terra de Canaã é que tem manancial profundo. Mas esse manancial profundo, que não tenha nenhuma comunicação com a superfície da terra, não adianta muita coisa, a não ser que você pague alguém para furar um poço artesiano, não é isso? Mas graças a Deus que nessa boa terra não só temos o manancial profundo, nós temos o quê? A fonte. O que é uma fonte? É a comunicação do manancial profundo até a superfície, e de onde jorra a água, né? Então isso aqui é uma fonte. E não só tem a fonte, e tem ribeiro de água, tem um rio que corre depois disso. Então o manancial é como o pai, a fonte é como o filho, que é a palavra, que é a comunicação com a terra, e o ribeiro é o Espírito. Vocês estão me entendendo? Deus é 3 para poder chegar até nós, para poder eles fluir como água até nós. Aí você vai perguntar: quem está em você? Quem está em você? Do manancial, da fonte e do ribeiro. Quem está em você? Você tem que dizer: a água está em mim. Essa água que está no manancial é a mesma água que está na fonte, é a mesma água que está no rio. Essa mesma água está em mim. Então esse Deus único está em mim. E por que tem essa distinção do Pai, do Filho e do Espírito? É justamente para Deus, como água, poder chegar até você. Você imagina se não tivesse filho, o Pai jamais se comunicaria com o homem, né? O Filho é a palavra, e Ele é a palavra que se fez carne, veio até aqui na terra, abriu o caminho para o homem recebê-lo. Só que quem viveu 2000 anos atrás no tempo de Jesus e também na Palestina, acompanhando Jesus, viu. Mas quem não nasceu lá,
perdeu o trem da história. Mas não, essa fonte continuou a fluir, a água, porque Jesus se tornou o Espírito. Por isso, irmãos, quem está em você? Deus está em mim. Quem está em você? Cristo está em mim. Quem está em você? O Espírito está em mim. Deus triuno está em mim. Então, quando você ora, sabe, os cristãos em geral têm essa dificuldade. Eu devo orar para o Pai, para o Filho ou para o Espírito? Se eu orar para o Espírito, o Pai pode ficar em ciúmes. Eu orar para o Filho, será que está certo? Irmãos, Deus é um só. Então ele tem a questão de coexistência e tem a questão de coinerência. Está um dentro do outro, tá? João 17. Ó Senhor Jesus. Primeiro João 14. João 14. Ah, Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Falei ontem lá, em São Miguel. Os discípulos estavam tristes porque sabiam que Jesus estava de partida. A morte dele estava chegando perto, Jesus então consolava eles: não fiquem tristes. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Irmãos, infelizmente muitos cristãos interpretam esse versículo como Jesus foi para o céu, preparando lugar para nós. Qual é o lugar? Ele está construindo, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele está construindo muitas casas para nós, tá? Então é bom você na oração pedir para o Senhor, você quer uma casa de quantos quartos? Com piscina, Então por isso vem aquele conceito de mansão celestial, Jesus está preparando mansão celestial para nós, Mas a morada aqui não é isso. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus em carne não tinha como receber os discípulos para ele, não tem como receber para dentro dele, não é isso? Mas quando ele for e voltar, ele vai ser capaz de receber, tá? Para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o lugar que Jesus quer preparar para os discípulos. Que lugar é esse? Para também levar os discípulos para onde Jesus já estava. Onde Jesus estava? Jesus estava em Deus. Só que não tinha condições ainda de transferir os discípulos que estão do lado de fora para dentro de Deus, não tinha. Então Jesus tinha que morrer primeiro, tinha que realizar a redenção pelo homem, o perdão dos pecados, e tinha que fluir vida, sair do seu lado, sangue e água, sangue para a redenção, água para fluir a vida divina, para nos gerar, precisamos ser gerados, não é isso? Regenerados como pelo Espírito, não é isso? Do Espírito. Irmãos, para quê? Para nós podermos, em Espírito, sermos colocados por meio de Cristo em Deus. Essa é a morada, não é mansão celestial. Deus quer que você more em Deus, só que sempre em Cristo. Por isso que você vê na Bíblia, sempre em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Irmãos, nós homens, a nossa relação com Deus é sempre por meio de Cristo, sabia disso? Nunca nós diretamente com Deus, embora Cristo seja Deus, mas tudo é por meio de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Aí então vem um perguntar: e vós sabeis o caminho para onde eu vou?
Aí disse Tomé: Senhor, nós não sabemos por onde vais, como saber o caminho? Nem sabemos por onde você vai, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vou levar vocês ao Pai. Eu sou o caminho para levar vocês ao Pai. E qual é o caminho que eu vou abrir? É a minha morte e ressurreição, tá? E se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Respondeu-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai então. Isso nos basta. Mostra, cadê o Pai? Aí disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vocês estão entendendo essa coinerência? O Pai e o Filho são um. O Pai ninguém viu, mas quem vê o Filho vê o Pai. Não crês, olha o versículo 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Vocês viram? Essa é a coinerência. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Um habita dentro do outro. Isso fisicamente é impossível, mas Deus é Espírito. O Pai e o Filho são um, porque um habita dentro do outro, né? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vocês vão fazer coisas maiores, porque eu vou para junto do Pai e vou levar vocês para dentro do Pai. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, aí entra o Espírito. Falamos do Pai, falamos do Filho, agora entra o papel do Espírito. O que o Espírito faz? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Jesus fisicamente não tinha como estar para sempre com os discípulos, mas Ele em Espírito, Ele conseguiria estar para sempre conosco. Ele está aqui. Jesus está aqui, em forma do Espírito. Ele está aqui. E quem é esse outro Consolador que Jesus mandou para estar sempre conosco? Que o Pai mandou para estar sempre conosco? É o Espírito da verdade. O Espírito da verdade significa o Espírito da realidade. E o Espírito, irmãos, que nos leva para a realidade. Tirar-nos, irmão, da mentira, da falsidade, das coisas vazias, quer nos preencher com Deus, preencher-nos com Cristo. Esse Espírito tem esse trabalho de nos levar, nos encher de toda a realidade. Então o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. O mundo não vê esse Espírito, nem o conhece. Mas é interessante, Jesus fala assim: vós o conheceis. Ué, os discípulos devem dizer: mas como nós conhecemos? Nós não conhecemos o outro Consolador, nós não conhecemos o Espírito da verdade. Como nós conhecemos? Aí ele explica: porque ele habita convosco. Quem habitava com eles? Aqui, vocês adolescentes, vocês estão vendo o verbo aqui está em que tempo? Ele habita, porque ele habita convosco. Habita está no presente do indicativo. Esqueceram isso? Conjugação de verbo? Hein? Precisam estudar um pouquinho mais a gramática, hein? Isso é tão básico isso, né? Isso é presente do indicativo, né, Ami? Perdeu essa aula também? Aqui fala, porque ele habita. Presente, no presente. Jesus não estava lá com eles? Ele habita convosco e estará em vós. No futuro,
esse que habita convosco, que é Jesus, vai estar em vocês. Vocês entenderam? Então, quem vê a Jesus, vê o Pai, né? Jesus estava no Pai, o Pai estava em Jesus, e agora, esse Jesus habitava com os discípulos. Quando ele voltar em forma do Espírito, o quê? Ele estará nos discípulos, e quem estará no discípulo? O próprio Jesus. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e o Filho está no Espírito, e o Espírito é o Filho. Vocês estão entendendo? Um está dentro do outro. Ó Senhor Jesus. Aí versículo 20: naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então o desejo de Deus, irmãos, também colocar homem nele. Não só o Pai no Filho, o Filho no Pai, e o Filho está no Espírito. Agora Ele quer colocar nós nele, através dele no Pai também, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 23: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele quer morar em nós, né? Vamos lá para João 17. Ó Senhor Jesus. Versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O Pai e o Filho são um, e Deus deseja nos fazer um, mas não um forçado. Não é um só de amizade e comer pizza junto, não. Essa unidade, Deus deseja nos colocar dentro da unidade do Deus triuno. Unidade divina, orgânica, tá? Vamos mais para frente. João 17 ainda. Ó Senhor Jesus. Versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, que somos nós, né? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Vocês estão me acompanhando ou não? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, um em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Irmãos, no fim das contas, é a glória de Deus, irmão, vai como é que fala? Vai complementar esse trabalho da unidade. Quando nós somos glorificados, irmãos, como é que fala? É a cereja do bolo. Vai terminar todo o trabalho que o Senhor está fazendo conosco, né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, Jesus Cristo em nós, e tu em mim, o Pai no Filho, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde ele estava? No Pai. Onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, e para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu não falei nada do que eu preparei aqui. Eu vou terminar mais cedo hoje. Vamos lá.
João capítulo 2, João capítulo 1, versículo 2. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. A palavra, no princípio era a palavra estava com Deus, coexistência, a palavra era Deus, coinerência, e ele estava no princípio com Deus, né? Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso, irmãos, quando Deus falou lá em Gênesis 1, haja luz, basta Deus abrir a boca, a palavra saiu e criou, e fez a obra. Então, Deus abre a boca, a palavra que sai é Cristo, e a obra é executada, a obra é feita. Irmãos, hoje, da mesma maneira, quando nós fazemos a imersão na palavra, essa palavra que saiu da boca de Deus, veio até nós, irmãos, é para nós inculcarmos o próprio Cristo no nosso coração, e essa palavra tem poder em nos transformar a todos. Não menospreze esses adolescentes e pré-adolescentes, crianças que estão fazendo a imersão na palavra. Eles estão fazendo isso bem, de uma maneira bem séria. Cristo vai crescendo neles, né? Porque essa palavra traz o próprio Cristo. Cristo vai pouco a pouco passar a habitar mais no coração deles. Irmãos, isso vai amadurecer a eles. Irmão, dali a pouco eles vão ser muito úteis na obra de Deus, dentro dos 4 seres viventes, para executar a obra de Deus. É disso que Deus precisa, irmão, para trazer o quê? A volta do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, tão somente para isso. A igreja em Filadélfia é para fazer a vontade do Senhor, imprimir o ritmo do céu aqui na terra. Nós somos chamados na última hora para sermos os trabalhadores da última hora, irmãos, é justamente para imprimir o ritmo do céu aqui na terra. Durante séculos, Deus não teve, né, o homem, depois de João, não teve a sua igreja sendo levada ao céu para ver esse cenário no céu e para imprimir esse ritmo na terra. Mas graças a Deus, irmãos, no final dos tempos, e eu creio que nós estamos no final dos tempos, irmão, Deus está conseguindo com que a sua igreja em Filadélfia coopere com ele, como os 4 seres viventes. Estamos, irmão, também cada vez mais acelerando o ritmo. Esse ritmo do céu, irmãos, vai cada vez mais executar a vontade de Deus aqui na terra. Se você não ainda consegue acompanhar o ritmo, peça para o Senhor: Senhor, me dá a mesma sensibilidade, a simplicidade desses adolescentes, me dá também a obediência deles. Eu também quero entrar nesse ritmo, quero acompanhar esse ritmo, eu também quero participar, né, da obra de Deus aqui na terra, não quero ficar alheio. Essa oração será atendida. O Senhor vai envolver todos na igreja, né, para fazer a vontade de Deus e trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor, amém. Amen, brothers. I'm here in Melbourne, and Mark wants to share his experience. Hi, how are you guys? We met Hamima today, and she blessed us, and we're grateful, and God is good. Amen. Amen.